Paz do Senhor, irmãos. Enquanto vamos esperando todo mundo entrar, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias na carta de Tiago. Carta de Tiago, no capítulo de número 5. Carta de Tiago, no capítulo de número 5. E antes de nós lermos, eu quero convidar você a orar comigo nesta manhã. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor é o pastor e bispos das nossas almas, Senhor. Então, se nesses dias, Senhor, somos parabenizados e somos presenteados, a Deus, é porque temos antes de um bom pastor, Senhor. Temos Cristo que conduz o nosso coração, a nossa alma, Senhor, até a salvação, Senhor, até o próprio Deus, Senhor. Nesta manhã eu quero louvar o seu nome, Senhor, porque eu tenho um bom pastor que pastoreia a minha vida, porque eu tenho um bom pastor que cuida de mim, porque eu tenho um bom pastor que deu a vida por mim, Senhor. E nós te louvamos desta manhã, Senhor, por este bom pastor que é Cristo, Senhor. Senhor, nesta manhã, na exposição das tuas escrituras, nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para compreender, Senhor, a tua palavra, Senhor, e para poder praticá-la, Senhor. Que nós possamos andar da maneira digna deste pastor, ó Pai. E que aqueles que olharem para a nossa vida vejam Cristo em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, irmãos, essa manhã nós vamos chegar no último capítulo da carta de Tiago. Essa carta que nos abençoou por muitos meses. Nós estamos, se eu não me engano, desde outubro, final de setembro para outubro, estudando a carta de Tiago. E eu acredito que até julho a gente esteja encerrando ela. Mas o que é maravilhoso é sair desse ensino mais parecido com Cristo e andando de maneira em que testemunhamos aquele que nos salvou, aquele que nos resgatou. Se você sai de um estudo como esse, de um ensino como esse, do mesmo jeito que você entrou, não está valendo muito a pena. A gente precisa de entrar de uma maneira e sair melhor ainda, pela graça de Cristo que nós encontramos nas Escrituras. E hoje nós vamos ver a sessão que vai do versículo de número 1 de Tiago 5 até o versículo 6. E eu quero convidar vocês a lerem comigo aí em suas casas. Tiago, capítulo 5, do verso 1 até o 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras, que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido como fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra? Tendes vivido nos prazeres? Tendes engordado o vosso coração em dia de matança? Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Eu quero continuar a leitura até o versículo 13. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor está cheio de terna misericórdia e compassivo. Assim, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Somente até aí. Irmãos,
Nós temos aprendido nessa carta acerca do cristão maduro. Eu sempre falo com vocês que o que Tiago está mostrando para a gente é como é o cristão maduro, como que ele age nas situações. Nós vimos que o cristão maduro, ele ora por sabedoria, nós vimos que ele é paciente, nós vimos que ele sabe controlar a língua. Então, a gente vê muitas características do cristão maduro. E agora, no capítulo 5 de Tiago, nós vamos ver a quarta característica do cristão maduro. Porque Tiago está escrevendo, se dirigindo agora, nesse capítulo 5, especialmente aos ricos. A maioria dos homens para quem Tiago está falando agora são para os ricos. Mas ricos cujas riquezas eram pecaminosas. Uma coisa importante a gente compreender é que ser rico não é sinônimo de pecado. Mas esses ricos aqui eram ricos que tinham as suas riquezas de maneira pecaminosa. Eles usavam suas riquezas de forma egoísta e perseguiam os pobres. Então, nesse capítulo 5, Tiago vai ter dois temas mais marcantes. O primeiro, dificuldade. Dificuldade é um tema nesse capítulo 5 de Tiago. Por quê? Porque a gente tem, primeiro no versículo 4, nós temos pobres que não recebiam salário. Essa é uma grande dificuldade, não é mesmo? Trabalhar e não receber pelo trabalho é uma dificuldade terrível. No versículo 4, Tiago fala isso. Ele fala isso, o salário dos trabalhadores que ceifaram os nossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. Segundo, pessoas também fisicamente aflitas, enfermas e doentes nessa igreja também. Está lá no versículo 13, ele fala, está alguém entre vós sofrendo? Então, tinham pessoas aqui que, no versículo 14 também ele fala, está alguém entre vós doente? Haviam pessoas fisicamente aflitas. Ele continua isso do versículo 13 até o versículo 16. E também ele mostra a respeito de pessoas que estavam espiritualmente apóstatas. Eles haviam apostatado da fé. Pessoas que haviam abandonado a fé. Era uma outra dificuldade que havia dentro dessa igreja. E está lá no versículo 19 e 20. Olha comigo. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Então, a primeira característica que a gente vai ver muito nesse capítulo 5 é dificuldade. A segunda característica que a gente vai ver é a respeito da oração. Porque se haviam esses trabalhadores que passavam dificuldades e não recebiam seu salário, por outro lado, Deus fala para aqueles ricos que o clamor desses chegou até Deus, chegou até o Senhor dos Exércitos. No versículo de número 13 até o 16, quando vai falar também dos doentes, daqueles que estavam fisicamente aflitos, fala também que eles devem orar e que eles devem se arrepender dos pecados, se houver pecados. Então, a oração também é uma característica que vai ter. E no versículo 17 e 18, Tiago vai citar Elias como um exemplo de um homem que tinha fé nas suas orações, aliás, fé naquele para quem ele orava. Então, onde Tiago quer chegar com isso? Com essas dificuldades e com a oração como tema central desse capítulo 5. Lembram que lá no início dos estudos da carta eu falei que Tiago vai tratar a respeito do cristão maduro. Ele vai mostrar como age, como vive esse cristão maduro, qual é a atitude de um cristão maduro. Então, quando junta esses dois temas, Tiago nos mostra a quarta característica de um cristão maduro. Tiago vai mostrar para a gente que um cristão maduro ora em meio às dificuldades. E aí talvez vocês todos falem assim, mas eu oro no meio das dificuldades. Eu estou sempre orando quando estou passando. Aliás, pastor, eu já oro. Quando eu estou passando por dificuldade, eu oro mais ainda. Mas quer ver só uma coisa? A oração é a primeira coisa que recorre um cristão maduro. Ao invés de entregar os pontos, ao invés de se entregar aos problemas, quer saber? Não tem jeito não, não dá para mim mesmo não. Né? O cristão maduro, ele volta-se para Deus antes de qualquer coisa. O imaturo confia na sua experiência, confia nas suas expertices, confia na sua capacidade. O imaturo,
ele confia no outro, então ele já vai recorrer a um amigo, alguém. Se o problema é financeiro, ele já vai recorrer a alguém que pode emprestar. Se o problema é de saúde, eu conheço um médico, conheço uma enfermeira que vai adiantar o atendimento para a gente, assim, assim, assim. E nem vou citar a respeito agora da questão de furar fila, que a gente vai entrar lá na frente, mas não, eu conheço alguém que conhece alguém que vai adiantar o atendimento para mim. E o imaturo está sempre buscando essas coisas. O imaturo, a primeira coisa que ele busca é primeiro contatos, ou a sua capacidade, ou a sua experiência. O cristão maduro, não. A primeira coisa que ele recorre em todo o tempo é a oração. É a falar com aquele que é o Senhor de todas as coisas, aquele que controla e governa sobre tudo. Apesar de ser verdade que muitas vezes Deus supre as nossas necessidades por meio de outras pessoas, esse auxílio na vida do cristão maduro, ele é resultado da oração. Resultado de a quem ele orou, de a quem ele clamou. E não o resultado de que ele anunciou no Facebook, ou no YouTube, ou no Instagram, nas redes sociais, que ele precisava daquilo. Não. Ele recorreu a Deus. E Deus enviou a provisão. Mas, apesar dessa questão, essa sessão, como eu disse, Tiago vai falar dos ricos. E ele vai tratar um assunto com rico. Agora, olha uma questão interessante aí. Lá no versículo 13 de Tiago 4, fala bem assim: atendei agora, vós que dizeis. Viram aí? Capítulo 4, versículo 13. No capítulo 5, Tiago fala: atendei agora, ricos. Só que quando a gente vê o contexto do Tiago 13, como vocês viram semana passada, Tiago está falando para ricos também. E por que ele fala de novo, atendei agora, ricos? Porque lá no versículo 13 até o 17 de Tiago 4, Tiago está falando para ricos cristãos. No capítulo 5 aqui, ele já não fala só para cristãos, porque no meio daqueles judeus para quem Tiago escreve, haviam ricos que não eram cristãos. Só que esses ricos que não eram cristãos também estavam maltratando os pobres que haviam no meio da igreja. Então, Tiago vai escrever não só para ricos cristãos agora, mas para toda a classe de ricos. E aí pode ser que em algum momento você que está ouvindo fala assim, mas eu pelo menos sou cristão, não preciso de andar nessas regras. Não. Você também deve. E isso aqui que Tiago escreveu também é para você. Tiago fala tanto para ricos cristãos como para não cristãos agora. E hoje a gente vai ver 3 exortações que Tiago escreveu, que Deus inspirou Tiago a escrever acerca da riqueza. A primeira exortação que Tiago vai dar para esses ricos, que ele está falando, atende agora, vós ricos. Atende em quê? Primeiro, atende na forma em que vocês estão obtendo riqueza. Olha só, Tiago, capítulo 5, verso 4 e 6. Primeiro 4. Como é que eles estavam ficando ricos? Eles estavam ficando ricos obtendo a riqueza por meio da... Me fugiu a palavra agora, que é quando alguém não paga, promete uma coisa eles estavam defraudando os trabalhadores. Eles vinham, chamavam para o trabalho e não pagavam. Então, na própria lei de Moisés, a gente tem que entender antes uma coisa. Obter riqueza, acúmulo de bens, não é pecado. Na própria lei de Moisés, já falava, haviam regras específicas sobre como obter propriedades e como cuidar, como manter suas riquezas. Jesus, em várias parábolas, ele tratava a respeito de como respeitar a propriedade e os bens de outra pessoa, o ganho pessoal. No próprio momento, Jesus fala, dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César, na questão dos impostos. Então, não, a gente não vai encontrar em momento algum na Bíblia algo que negue o direito da pessoa adquirir bens. Isso é muito importante compreender, irmãos, porque parece que crente é contra a riqueza, né? Crente não é contra a riqueza. A Bíblia não condena a riqueza hora nenhuma. Mas o que a Bíblia condena, então? A Bíblia condena a obtenção de riquezas por meios ilegais, de forma ilícita, como era esse o caso. Contratava o trabalhador, e a gente deve lembrar que naquela época o trabalhador não tinha CLT? CLT, Keila? Faz um sinalzinho aí para mim, por favor. Aí. Alguém me ajuda? Keila. Isso.
não tinha CLT, não tinha as leis trabalhistas lá, né? Não tinha contratos de trabalho. O trabalhador trabalhava no dia e ganhava naquele dia o dia de trabalho. E ponto final. Então, nisso aí, qual era o problema? O trabalhador estava indo trabalhar. Depois de findado o trabalho, o patrão não pagava. Os ricos não pagavam pelo trabalho deles. Era mais ou menos como a parábola dos trabalhadores, lembram? Que vários trabalhadores começam a trabalhar, de repente vem um no finalzinho do trabalho e ganha a mesma coisa. Naquele caso, o dono é Deus e ele paga o justo. Mas nesse caso aqui, os ricos não estavam pagando. Então, primeira forma que eles estavam enriquecendo, retendo salários, pegando aquilo que é dos outros, né? E na lei, Deus dava instruções claríssimas a respeito disso, para que esse tipo de situação não acontecesse. Abram comigo aí em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24, do versículo 14 até o 15. Diz o seguinte: não oprimirás o jornaleiro. Jornaleiro, essa expressão, a gente fica hoje ligando a jornal, né? Mas jornaleiro era aquele que tinha uma jornada de serviço. É o cara que era diarista. Diarista era chamado de jornaleiro. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o seu salário. Quando é que era para pagar? No dia. Não era para, semana que vem eu pago você. Não, era no dia. No seu dia lhe darás o seu salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Deus já havia escrito leis a respeito disso, a respeito de como deveria ser trabalho. Aliás, havia uma CLT de Deus, o que é muito mais sério, muito mais agravante até mesmo. Deus já tinha dado instruções a respeito disso, mas esses ricos aqui não estavam fazendo isso, não estavam pagando os seus funcionários. E aí talvez a gente fique assim, tá tudo bem, pastor. Esse problema eu não tenho. Primeiro, eu não sou rico. Não tem ninguém rico. Segundo, eu não sou patrão de ninguém, pastor. Aqui nós só temos aqui, eu acho que a Lourdinha e o Betinho, né? Aliás, temos a Lourdinha, temos o Betinho, temos o Anderson e a Valquíria, que também são microempresários, né? Então, mas eles não têm funcionários. Eles são funcionários deles mesmos. E a gente pode ficar assim, mas eu não me encaixo nisso, pastor. E aí eu vou perguntar uma coisa a vocês, igreja. Será que a gente não se encaixa nisso? Como cristãos, igreja, é nosso dever pagar as contas em dia. É nosso dever pagar as contas. E aí muitas vezes a gente fala, pastor, mas eu não paguei porque eu não tinha dinheiro. É mesmo. É mesmo. E quantas coisas nós fazemos como regalias? Quantos lanches nós compramos? Quantas festas nós participamos? Quantos churrascos nós fazemos juntos uns com os outros? Quantos passeios nós fazemos? Será mesmo que a gente não tem tido dinheiro? A gente paga tanta coisa. Quantos celulares existem na sua casa? Quantos jogos tem? Ou quanto, sei lá, mais o que possa ter na sua casa que é regalia. E as contas atrasadas? Isso também é obter riqueza de forma ilícita, meu irmão. Se você deve, você precisa de pagar. Você precisa enxugar os seus gastos e pagar as suas contas. Porque com o seu nome sujo, o nome de Cristo também fica sendo sujo. E você precisa de acertar isso. Entendeu? A gente se encaixa muito mais nesse capítulo 5 do que a gente pensa muitas das vezes. Né? Outra forma que esses homens adquiriam riquezas era controlando tribunais. Né? A gente sabe que quem tem dinheiro costuma ter mais influência, costuma ter poder até mesmo político, muitas das vezes. Né? Dá-se o fato de como é o nosso país. A gente não sabe nem às vezes quem está certo e quem está errado. Né? Às vezes o nosso... Aí uma hora o presidente é o homem correto, depois a gente parece que não é tão assim. Aí olha o juiz tal é um homem correto, é o herói do país. Depois, peraí, está envolvido. E a gente nunca sabe em quem confiar. Isso porque a gente sabe que com riquezas
vem influência, vem poder político. E assim os ricos conseguem o que querem. Quando Deus assentou Israel na terra prometida, ele deu um sistema de tribunal ao seu povo e ele deu conselhos aos juízes. Olha o que Deus falou em Deuteronômio 17. Vamos abrir lá. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 8 até o 13. Olha o que diz aqui, eu vou ler para nós. Quando alguma coisa te for difícil demais em juízo, entre caso e caso de homicídio, e de demanda e demanda, e de violência e violência, e outras questões de litígio, então te levantarás e subirás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Virás aos levitas, sacerdotes, e ao juiz que houver naqueles dias, inquirirás e te anunciarão a sentença do juízo, e farás segundo o mandado da palavra que te anunciarem do lugar que o Senhor escolher. E terás cuidado de fazer consoante tudo que te ensinarem, segundo o mandado da lei que te ensinarem e de acordo com o juízo que te disserem. Farás. Da sentença que te anunciarem, não te desviarás, nem para a direita, nem para a esquerda. O homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvidos ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. Israel, para que todo o povo ouça, tema e jamais se soberbeça. Irmãos, o que Deus está falando aqui para o povo, em outras palavras, é: o juízo tem que ser correto, o julgamento tem que ser justo, e nós não devemos nos desviar do julgamento. Então, Deus advertiu também aos juízes que eles não fossem, os juízes não deveriam ser cobiçosos. Olha o que fala em Êxodo 18, 21. Êxodo, capítulo 18, versículo 21. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Né? Quando está falando que os homens que iriam governar o seu povo, o seu grupo, esses homens deveriam ser homens capazes, tementes a Deus, de verdade, e que aborrecessem a avareza. Então, Deus deu características aos juízes. Esses juízes não podiam ser avarentos, não podiam ser cobiçosos, tinham que ser justos, tinham que ser... ele não podia ceder nem para um lado, nem para o outro, mas ele tinha que ser um juiz neutro naquilo, um juiz que não tolerava o perjúrio, a mentira, um juiz que não tolerava o suborno. Deus orientou que o juízo tinha que ser dessa maneira. E aí eu pergunto a vocês, e nós? A gente pode pensar onde a gente se encaixa nisso. Porque, como eu disse no início, nós não somos nem ricos, nem somos juízes, nem somos patrões de grandes empresas, nem temos muitos funcionários, mas a gente se encaixa certamente em algum ponto, porque a palavra de Deus tem algo a nos ensinar. Porque quando a gente ouve um sermão e a gente fala assim, mas eu não me encaixo nisso, a gente está se enganando. Se a gente comparar as pessoas que moram no sertão nordestino, lá no sertão mesmo, pesado, ou no Vale do Jequitinhonha, para quem não conhece, ou para quem já ouviu falar do trabalho do irmão do João no Peru, onde o pastor Elcio dá um suporte pastoral a ele, vocês vão descobrir, irmãos, que na verdade nós somos ricos. Nós somos muito ricos. Nós temos uma vida muito boa. E com essa vida com regalias, a gente também pode estar cometendo erros como esse. A primeira coisa que eu pergunto a você é, você tem sido honesto? E quando eu falo de honestidade, não conta nenhuma mentira e nada, não. Desde o ponto de furar fila, sabe? Quando você vai, por exemplo, num atendimento, num hospital, em algum lugar, e de repente está demorando um pouco, mas eu conheço um enfermeiro, ou eu conheço um médico, eu conheço um técnico de enfermagem, eu conheço uma secretária que trabalha aqui. Espera aí, que eu vou pedir para agilizar o meu atendimento. E aí liga, fala, fulano, você está aqui? Porque eu estou precisando de um atendimento aqui. Irmãos, se esse tipo de atendimento vai te levar a furar a fila, isso é errado. Agora, se esse tipo de atendimento é só para você, dá para você olhar aqui porque o médico não está me dando atenção.
é diferente. Mas se te leva a furar a fila, se te leva a passar na frente dos outros, você está defraudando alguém. Você está sendo desonesto. Nós temos sido honestos? Desde você tem pagado as suas dívidas ou você continua comprando como se essas dívidas nem existissem? Nem estou aí para elas. Continua a minha vida. Contrato plano de celular, contrato internet, compro roupas, compro calçados. Eu não estou falando de itens básicos, não. Estou falando de além disso. Compro móveis novos, eu faço viagens, mas a dívida está lá. Eu estou devendo. Meu nome está sujo. Você tem adquirido riquezas de forma ilegal também. E o que Tiago está falando para esses ricos aqui também serve para você. Em Provérbios capítulo 13, versículo 11, fala: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Em Provérbios 10, 4 fala: é a mão dos diligentes que vem a enriquecer. Irmãos, primeira coisa então que Tiago exortou é a respeito de como que eles adquiriam essas riquezas. E Tiago fala: vocês estão adquirindo de forma ilícita, está errado isso. E se você tem adquirido de forma ilícita, meu irmão, se você deve e não paga, isso também serve para você. E a gente vai ver lá na frente onde Tiago vai chegar com isso. O segundo era a maneira com que os ricos usavam a riqueza. Porque digamos que você passou nessa primeira peneira. Eu não adquiri meus bens de forma ilícita. Graças a Deus. É de forma honesta. Então, que bom, meu irmão. Agora vem a segunda peneira. A segunda peneira é: mas você tem usado de que maneira as suas riquezas? Do versículo 3 ao 5, Tiago trata disso. Vamos ler comigo? Tiago, capítulo 5, versículo 3 até o 5. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E o clamor dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor do Exército. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que Tiago vai falar para a gente aqui é, primeiro, eles acumularam as riquezas. Até aí, tudo bem. Não é pecado acumular riquezas. Lá em 2 Coríntios 12, 14, Paulo fala uma coisa muito interessante a respeito do acúmulo de riquezas. E eu quero ler com vocês. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Fala o seguinte: eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. É claro que Paulo aqui está falando de um sentido espiritual, mas no sentido físico também, uma preocupação que nós pais cristãos devemos ter é deixar algo para a nossa próxima geração. Eu achei muito bonito uma vez conversando com o pastor Samuel e com a Aline, e aí a Aline comentou que ora para que Deus abençoe eles, que eles possam adquirir aquela casa lá onde eles moram, que eles gostam da casa. E eu achei muito legal que ela falou, porque em cima dá para construir para o Johan morar, para eu deixar algo para o meu filho. Porque se o meu filho, assim como nós, entrar para o ministério, ele já não vai ser muito rico. Ele não vai ter muita coisa. Então eu e Samuel vamos procurar deixar alguma coisa para o nosso filho. Existem pais cristãos que não se preocupam em deixar alguma coisa para os filhos. Tem pais que são como o rei Ezequias. Lembra do rei Ezequias, que ganhou mais 15 anos, quando ele pediu ao Senhor mais um tempo para viver? Nesses 15 anos, um mensageiro da Babilônia vai até lá e ele mostra tudo que ele tinha. E o profeta vem e fala com ele: olha, por causa disso que você fez, a sua posteridade vai ser amaldiçoada. Eles vão ser escravos, eles vão ser cativos, eles vão sofrer. Mas durante os seus dias vai haver paz e tranquilidade. Ezequias vira para o profeta e fala assim: boa é esta palavra. Um pai que não se preocupava em deixar nada para os seus filhos.
Irmãos, além do ensino da palavra, nós como cristãos, como pessoas instruídas por Deus, devemos também trabalhar e deixar alguma coisa para os nossos filhos, porque o acúmulo de riquezas não é pecado, mas é errado acumular riquezas enquanto se está devendo. Como que você se sentiria se o seu patrão não pagasse seu salário, mas ele comprasse carros novos? Chegasse lá na empresa com um monte de carro novo, mas seu salário está atrasado. Ele chegasse, fizesse viagens, você ia ver nas redes sociais dele ele fazendo viagens maravilhosas, mas seu salário está atrasado. Ele comprando roupas novas e relógios, celular da última geração, um iPad novo, videogame para os filhos deles, e fazendo festas e mais festas, e o seu salário atrasado. Como é que você se sentiria? É ruim, não é? Seria terrível. Eu acho que você nem ia querer trabalhar se continuasse assim. Não é ruim? E por que você faz isso com os outros? E por que algumas pessoas fazem isso com outros? Mas eu não faço isso não, pastor. Eu não devo salário de ninguém, não. Não, você deve as contas. E quando você não paga a conta, lá na frente, alguém sai prejudicado. Você não está cumprindo com o seu dever. E assim, alguém está sendo prejudicado. Meus irmãos, Deus é o proprietário de tudo. E nós somos seus mordomos. Mas a gente deve acumular as coisas de maneira honesta, de maneira justa. Outra forma que eles utilizavam suas riquezas, eles impediam os outros de se beneficiar delas. Os ricos, eles não pagavam seus trabalhadores e ainda impediam que os trabalhadores se beneficiassem das suas riquezas. Irmãos, a gente precisa entender uma coisa. Você pode até ter bens, mas eles não são seus. Eles são do Senhor. Lembram acerca da mensagem que eu preguei no culto com a família? A bênção de não possuir nada. Nós temos e cuidamos. Não somos desleixados ou relaxados. Mas o que nós temos não é nosso. Ele pertence ao Senhor, ao dono de todas as coisas. E por isso nós precisamos ter fidelidade no uso dessas coisas. No uso das coisas que Deus nos concede. No uso dos bens que nós temos. E qual é a maneira correta de usar os bens que nós temos? É abençoando uns aos outros. Nós cuidamos uns dos outros. Nós zelamos uns pelos outros também, para a glória de Deus. Se Deus nos dá, nós somos mordomos e devemos cuidar dos nossos também da fé. Existem irmãos da fé que estão comendo picanha e contrafilé, né? Eu estou falando, essa semana eu fiz, então, que ninguém receba uma indireta não, tá? Aí eu cortei um contrafilé e comi. Aí, de repente, eu tô sabendo que tem um irmão meu passando necessidade. Mas eu tô aqui, bem demais. Minha vida tá ótima, eu não tenho problema nenhum. Ah, essa pandemia não me afetou mesmo? Sabe por quê? Porque eu sou pastor, eu recebo da igreja, eu não tenho problema com esse lado de comércio, com essas coisas, continuo fazendo culto aqui. Eu preciso abençoar os meus irmãos. Eu preciso abençoar uns aos outros. Eu preciso de cuidar uns dos outros. José foi mordomo na casa de Potifar e a Bíblia diz que o seu Senhor prosperou. Talvez você está trabalhando para um ímpio e você fala, eu não vou trabalhar não porque ele é ímpio. Eu sou cristão. Deus vai te usar para abençoar a vida daquele homem também. E Deus vai muito mais que isso. Deus vai usar a sua vida para testificar acerca do amor de Cristo. Cristão que é mau funcionário é mau cristão. Crente são os melhores funcionários que existem para se contratar. Ou deveriam ser. Se não são crentes. São lobos em pele de cordeiro. São falsos cristãos. E serão julgados como falsos mestres. Nós devemos ser ótimos funcionários. Excelentes cristãos. E Deus vai usar a nossa vida para abençoar o local que nós fomos colocados para trabalhar. Existem várias formas de usar a riqueza para ajudar os outros. Esses ricos aqui viviam no luxo, viviam no esbanjamento, sabe? Acho que até conjuguei algo que não deve ser conjugado. Viviam esbanjando, né? Mas nós não devemos ser assim, irmãos. Nós devemos tomar cuidado, porque Tiago ainda vai falar aqui que essa riqueza corrompeu o caráter dele. O luxo é capaz de destruir o nosso caráter. Olha o que Tiago falou aí no final do versículo de número
de número 5, ele fala: tendes engordado o vosso coração em dias de matança. O que o Tiago está falando aqui, em outras palavras, não tem quando está engordando o gado ou engordando um porco para depois abater ele, né? A gente certamente já viu aquelas tiras que tem na internet, aquelas sketchzinhas, onde está lá o peru de Natal sendo alimentado, e ele achando que ele está sendo o rei da festa, quando na verdade ele está sendo alimentado para ser morto. Assim são aqueles que ficam esbanjando a riqueza. Assim são aqueles que vivem no luxo e não abençoam outros. A Bíblia diz que eles estão engordando em dias de matança. Ou seja, eles estão engordando para depois perder tudo. E louco, essa noite vão pedir a sua alma. Tudo que você preparou é para quem? Para ninguém. Foi para você mesmo e você acabou, você passou. A combinação de caráter e riqueza vai produzir coisa boa. Mas a combinação de egoísmo e riqueza vai produzir pecado, vai resultar em pecado. O jovem rico, meu irmão, teria se sentido em casa com esses ricos aqui. Ele tinha sido parte dessa igreja. Agora, por fim, para nós encerrarmos, Tiago vai falar do que acontece com essas riquezas. Ele vai falar: você está aí, ó, enriquecendo de forma ilícita, usando de maneira esbanjadora, de maneira egoísta, mas sabe o que vai acontecer com essas riquezas? Tiago vai falar agora. E para isso eu vou fechar essa live e vou abrir a segunda para nós podermos encerrar.